Bendita Hora, o melhor programa da tarde. Não existe programa tão bom. Um programa maravilhoso. Só não é melhor do que o Morning Show da Jovem Pan. Já não tá vendo? Final do dia, já. Olha aí, ó, deixa eu te falar uma coisa, veja só. Hoje nós temos aqui os melhores, por isso nós só estamos em 3 aqui, né? Porque tem mais gente de fora. Deixar um de fora. É verdade, ó. Vocês sabem, tem que saber, para participar do programa tem 2 critérios que são muito importantes, que a gente leva muito a sério, dá para você ver. Para participar desse programa, primeiro tem que ser inteligente. Só vem gente inteligente e depois tem que ser bonito. Olha aqui, gente. Não, olha aqui, fala a verdade. Não, fala a verdade. Ah, gente, olha que coisa. Quem vai participar com a gente hoje, olha, queridíssimo e respeitadíssimo Dr. Júlio Pereira. Muito obrigado, Júlio. Dr. Júlio, grande neurocirurgião, uma referência para o Brasil da neurocirurgia, né? Eu gosto sempre de falar, é o maior canal de YouTube de neurocirurgia do mundo. Neurocirurgia BR, um trabalho maravilhoso, magnífico que o doutor Júlio faz, informando com precisão, né, sem alarmismo. Então, obrigado, doutor Júlio, está sempre com a gente aqui. Daniele Matos, muito obrigado. Olha, Daniele é mentora e líder de RH, olha que beleza. Obrigado, muito obrigado, viu? Obrigado. E ele, Matheus Machado, escritor, apresentador, comentarista. Olha aqui, ó. A comentarista na Jovem Pan, por isso que eu falei do Morning Show. Obrigado, Matheus, obrigado. Obrigado, senhor padre. Olha, muito obrigado mesmo, viu? Obrigado de você dispor do seu tempo para estar aqui com a gente. Viu? Imagina, uma alegria. Quem vai estar com a gente, mas não está aqui, mas está lá em Barretos e vai participar com a gente, Jerônimo Luiz Musetti, que é o presidente dos Independentes, né? O maior movimento de rodeio do Brasil. Do Brasil, é um dos maiores do mundo. Ele é empresário, presidente dos Independentes que organiza todo o rodeio de Barretos, que é uma referência, o Matheus está lembrando aqui, para o mundo. Faz parte do campeonato. Campeonato mundial, tá no circuito. E assim, né? A cara do Brasil, né? A cara do Brasil. Olha, a gente recebe aqui, ó, direto de Barretos, Jerônimo Luiz Musetti. Jerônimo, boa tarde, Jerônimo. Boa tarde, Padre Juarez. É um prazer estar com o senhor aqui, podendo estar aqui na Rede Vida que é parceira dos Independentes, que transmite o rodeio de Barretos aqui todos os anos. É um prazer estar com vocês. Muito obrigado. Ó, tô aqui junto aqui com o Matheus Machado, que é também jornalista, é da Jovem Pan, Dr. Júlio Pereira, que é o neurocirurgião, tá com a gente aqui, a Daniele Matos aqui, ó, nossa grande mentora, líder aqui de RH. Olha, eu só queria, a gente queria que você deixasse a gente por dentro, quando começa e quando vai terminar exatamente a festa, Luiz, Jerônimo? A festa esse ano é de 20 a 30 de agosto. O parque está passando por uma remodelação total em relação ao que foi do ano passado para esse ano, com inúmeras obras para receber turista do Brasil todo. Esse ano a gente já vendeu os ingressos para mais de 2.700 municípios do país, com o estado de São Paulo praticamente quase 100%, Rio de Janeiro 97%, Minas Gerais 73%. Quer dizer, é uma festa que não é só de Barretos, não é só da região, é uma festa do Brasil e do mundo. Ô Musetti, boa tarde, o prazer é falar com você. Eu não sou muito de longe daí não, sou de Caça, que é relativamente perto ali de Barretos, coladinho em Franca. E você falou aí, poxa, quase 50% dos municípios do Brasil, porque são 5 mil e poucos municípios. Mas queria te perguntar um pouquinho, como é que vocês organizam uma festa desse tamanho e principalmente em relação aos shows que são levados, né? A gente viu ano passado, teve show católico em Barretos, que movimentou, saiu, viralizou na rede social. Frei Gilson, numa segunda-feira. Conta aí pra gente o que vocês estão organizando para esse ano. Dá um spoiler pra gente. Sim, ó. Terminou a festa do ano passado, a gente já começa a pensar no espetáculo, num todo que nós vamos fazer para a festa desse ano. Os Independentes não param um minuto, é mais ou menos igual ao Carnaval. A gente já trabalha o tempo todo pensando no que a gente vai fazer de obras de investimento, de inovação dentro do Parque do Peão e depois, é claro, buscar o que tem de novidade nos melhores shows do país, fazer com que os artistas que vêm a Barretos entreguem algo diferente do que ele entrega no dia a dia, trazer o que tem de melhor do rodeio no Brasil e nos Estados Unidos, trazer o final do PBR Brasil no primeiro final de semana,
trazer aí também o final da Liga Nacional de Rodeio, final da Confederação Nacional do Rodeio, e no segundo final de semana a gente tem o Barretos International Rodeo, que é um grande produto também. O turista do Brasil todo vem para Barretos, não só pelos shows, mas vem também para o belo rodeio e pelo belo espetáculo que a gente faz. O legal de Barretos, padre, é que a gente tem um parque maravilhoso, que é mais de 2 milhões de metros quadrados, aproximadamente 90 alqueires, com total infraestrutura, onde o turista que chegar aqui vai se encantar com a beleza que é o parque, o paisagismo do parque, as obras que a gente tem aqui, os prédios que a gente tem dentro do parque, o estádio. Esse é o diferencial do Parque do Peão em relação aos outros eventos que acontecem no Brasil. Eu conheço, eu sei, o complexo, né, do Parque do Peão é uma coisa impressionante. Inclusive tem área de camping, né? Área que as pessoas podem estar, hospedados, é impressionante. Agora, me diga, o rodeio, ele está no circuito internacional, né? Ele faz parte do circuito internacional. E quais são as provas, os prêmios que compreende aí o rodeio? Nós vamos distribuir mais de 2 milhões de reais de prêmios. Nós temos prova do três tambor, temos laço em dupla, temos o berbeque, tem sela americana, tem o rodeio em touros, quer dizer, todas as modalidades estão presentes em Barretos. Do primeiro final de semana até o último, do primeiro dia ao último dia, todos os dias tem o rodeio. Sempre, é claro, passando do primeiro campeonato, do primeiro final de semana, as final da Liga, e depois o rodeio internacional, onde vem os competidores. Os brasileiros esse ano que moram nos Estados Unidos, alguns deles vai ter etapa nos Estados Unidos e vão participar do rodeio de Barretos. Nós teremos os 35 melhores competidores do país, não só os barretenses, mas também os competidores que estão montando nos Estados Unidos. Quer dizer, vai ser um grande espetáculo que a gente vai estar proporcionando para o público de Barretos esse ano. Muito. Quer falar alguma coisa, mano? Tem uma curiosidade aí, Musete. Tem tempo, uma curiosidade? A gente estava comentando antes do senhor entrar aqui no ar com a gente que o rodeio é meio da tradição do povo brasileiro, né? A gente vai para os interiores aí, tem rodeio pequeno, grande, etc. E como é que o Barretos ele se insere assim, como a principal referência cultural do agro, do peão, do cavalo para o Brasil? E como que vocês também conduzem isso o Brasil afora, né? Porque, igual o senhor falou, termina um ano, já começa outro. Como é que é conduzir esse movimento que faz parte da cultura, igual o carnaval faz, igual tanta coisa faz parte da nossa cultura aqui no Brasil? Sim, a Associação dos Independentes, desde a fundação, ela já não era um evento só por barretense, quando fez o primeiro evento em 1956. A gente já recebia naquela época o pessoal do Goiás, o pessoal de Minas Gerais, e ao longo dos anos, todos os presidentes que passaram por aqui foram muito vencedores. Foram presidentes que deixaram um grande legado aqui de trabalho, fazendo com que cada festa fosse crescendo. Tivemos no Parque da cidade até a 29ª, da 30ª em diante, viemos aqui para o Parque do Peão, que aqui era uma fazenda, evento que não tinha um palmo de asfalto, não tinha nada. Hoje a gente tem o melhor complexo de evento do país. Eu acredito que não tem parque do Brasil que tem a estrutura que o Parque de Barretos tem. Um complexo hoteleiro aqui dentro, um anexo ao Parque do Peão, 250 apartamentos. Agora fizemos agora 50 cabanas, onde o pessoal que vai acampar vai ter as cabanas próprias para ficar dentro do Parque do Peão. Quer dizer, nós nunca paramos de investir, de acreditar que o turista tem que chegar aqui e se encantar com o que a gente está proporcionando de espetáculo. Tudo que tem de diferente, o que tem de melhor no Brasil está na festa de Barretos. Não só os shows, como o melhor rodeio, mas também como iluminação, o melhor som, tudo tem dentro da festa de Barretos. Olha que beleza. Só para a gente reforçar, de 20 a 30. De 20 a 30 de agosto, o Brasil se encontra aqui no Barretão. Isso mesmo. O Matheus estava querendo um camarote para ir lá. Eu e o padre, entendeu? Viu, Musete? O pessoal da produção também está de olho aqui, ó. O doutor Júlio também falou que vai. São meus convidados. Tá bom, no desafio não, que nós vamos, né, padre? É verdade. Não convida não. A gente vai. Vai ser um prazer receber vocês aqui. Jerônimo, eu quero agradecer, muito obrigado porque você parou tudo que estava fazendo aí para falar com a gente aqui na Rede Vida. Agradeço imensamente, muito obrigado mesmo. E olha, esteja à vontade, tudo que tiver de informação a gente vai estar aqui para passar. Atenção, tudo aqui, ó. Todas aqui, nós temos todas as redes sociais, tudo aqui, ó. Tem um monte, ó. O site é independentes.com.br, Instagram, @Festa do Peão de Barretos, _oficial. E no canal do YouTube, @Festa do Peão de Barretos,
que tem a transmissão de todos os eventos, de todos os shows. Junto aqui com a Rede Vida. E lembrando, a Rede Vida vai estar transmitindo todo a festa do peão de o rodeio de Barretos. Padre de chapéu. Isso mesmo. É isso aí. A parceria com a Rede Vida, que a gente é muito feliz com essa parceria ao longo dos anos, vem se solidificando cada vez mais. Pessoas do Brasil todo acompanhando o que tem de melhor de espetáculo do rodeio através da Rede Vida. Muito obrigado, Jerônimo. Muito bem, a festa do Peão de Barretos começa dia 20, vai até dia 30 de agosto. Deixa eu dar um recado para vocês aqui, ó. Olha aqui, gente. Aliás, a gente tem falado, mas eu quero falar mais uma vez aqui. Sabia que agora a cidade de São Paulo tem um mascote oficial, Você já deve ter visto ele por aí. É o Paulistinha. E olha, não é qualquer mascote não, hein? O personagem ele foi criado pelo genial Maurício de Souza, faz parte da comemoração que a Prefeitura de São Paulo está fazendo pelos 90 anos do cartunista. A homenagem não para aí, não. Olha, tem estátua de personagens pela cidade, banco de bronze com o Maurício, que você pode tirar lá, sentar e tirar foto. A turma da Mônica, né, junto ali no Trianon. Um desfile inédito no Sambódromo do Anhembi, com carros alegóricos, distribuição de gibis e muitos personagens. E é para curtir com toda a família, gente. Olha aqui, acompanhe essa e mais dicas do Paulistinha pelo site paulistinha.prefeitura.sp.gov.br. Tem muita coisa boa que o Paulistinha vai trazer. Quero encerrar aqui antecipando meus parabéns, né, ao grande Maurício de Souza e agradecendo a Prefeitura de São Paulo, que organizou e transformou a obra do artista num patrimônio cultural e imaterial da cidade. Claro, todos nós vamos dar as boas-vindas ao Paulistinha. É isso aí, ó. Vamos lá. Vamos começar aqui, ó. Vamos começar já. Gente, geração Z não quer chefe, quer mentores. Que coisa é essa dessa geração Z que cada hora inventa uma coisa nova? O que é isso? Bom, vamos lá. Geração Z nasceu quando? Nasceu meados da década de 90 ali 90, até 2010. 2010. Então é essa geração que está no mercado de trabalho agora. É a Laura. A Laura é geração Z. O Thiago também é geração... Rodolfo. Rodolfo é geração Z. Eu chamo geralmente de geração M. É uma geração que nasceu já com a internet, nasceu, né, já vivendo tudo muito rápido, então também quer as coisas mais rápido. E quando a gente fala que a geração Z não quer chefes, muito porque chefe remete muito a controle, comando, né? E não que o líder não tenha que ser chefe, porque o líder precisa direcionar. Mas o que a geração Z busca muito é acompanhamento, são líderes melhores. É coisa do mentor. Isso. Porque hoje fala muito no mundo corporativo. Exatamente. É uma geração que tem mais dificuldade, eu acho que você falou, de ser, entre aspas, né, mandada, controlada, né? Precisa muito de propósito, entender por que eu estou fazendo isso, o que isso vai impactar, né? O que eu aprendo com isso. E tem essa coisa de, quer crescer rápido a geração Z. Mas o líder não é que ele tem que dar promessa de crescimento para essas pessoas, mas dar o caminho, mostrar, olha, o caminho é esse, olha, o que falta para você é essa competência, o que você está fazendo errado, o que eu espero de você, para a gente apoiar essa Mas deixa eu te falar, não é só uma mudança mais de palavra, mais assim, do que... Porque, de repente, ele é o líder, ele é o chefe, mas a gente não vai chamar mais de chefe, vai chamar de mentor. Não é só isso, ou não? Na verdade... Muda a linguagem também, né? Muda a linguagem. Acho que muda a muda. linguagem. É que, muitas vezes, a liderança acredita que tem que dar a direção, dizer que faz assim e que precisa direcionar a pessoa. E beleza, mas o mentor, qual é o papel do mentor? Qual que é o papel do mentor? Muitas vezes, eu sou mentora. Né? Então, a gente ajuda a organizar o raciocínio das pessoas. As pessoas estão sempre na correria e no piloto automático. O mentor vem muito para fazer uma pergunta, provocar a pessoa, fazer ela pensar. Sim. Eu acho que o mentor, acho que em teoria, né, doutora, é muito aquela pessoa que já passou por aquele caminho que a gente quer passar. Então, ele mais ou menos orienta, fala, olha, vai por esse caminho, toma cuidado ali. Assim, o mentor não vai falar assim, você faça isso. Ele vai chegar e falar assim, o que você acha de você? É isso assim? A gente... Meio psicólogo. Eu sempre falo, quando eu olho para o mundo corporativo, um bom líder é aquele que tem um time e que sabe pensar sozinho,
e que não depende da presença do líder, né? Os melhores líderes são aqueles que podem sair de férias, que o time está indo bem, porque o time tem autonomia. E quando a gente fala de mentores, poxa, aquela pessoa que treinou, desenvolveu, deu a mão, né? Apontou o erro, mas ensinou como faz, né? Usou a experiência dele para fazer as outras pessoas crescerem. Eu acho interessante, você falou, você ser líder, conduzir ou empresa, você é aquela pessoa assim, ó, eu não vou estar aí, mas tá tudo funcionando. Isso. Tá tudo funcionando. Exatamente. E eu acho, mas aí tem muito de dividir tarefa, dividir coisa e tal. E não centralizar, né? É não centralizar, mas o líder ele tem que dar direção. O time tem que saber para onde está indo, o que se espera dele, que não é que o líder tem que ser bonzinho. Eu sempre falo muito para os meus alunos, não queira ser só querido, queira ser respeitado. Eu acho também que tem esse outro lado, né? Que é o lado difícil. Que é uma geração que ainda tem dificuldade em lidar com a rejeição, lidar com o não, lidar com esse que a gente já lidou, né? É verdade. E de repente confunde muito, né? Se você chega e fala assim, ó, não tá certo, confunde, acha que tá entrando mais no lado pessoal da coisa e tal, né? Essa geração Z é mais né? Você protege muito a geração. Mas eu acredito que a gente não pode estigmatizar, né? Porque não é estigma. Nós estamos falando sobre as forças e as fragilidades, né? Mas acredito que ainda assim, não é que toda a geração Z é igual. A gente está falando de pessoas diferentes, de contextos diferentes. Então, a gente tem pessoas de outras gerações, millennials, por exemplo, que têm comportamentos muito parecidos. É verdade. Então, isso acontece. A gente só tem que cuidar para não estigmatizar, de fato, a geração Z não quer trabalhar, né? A geração Z... E não. É que ficou um pouco esse estigma da geração nem. Que não tem nem trabalho, tem nem muito estuda. dessa coisa. Cuidado. Mas sempre que quando fala assim, a geração que não quer saber de CLT, né? É mais ou menos a geração Z, né? Eu não quero ter chefe, não quero ter nada, não quero ter... É uma mais... Esse é o desafio das empresas, né? As empresas precisam se reinventar, preparar melhor a liderança, cuidar da experiência das pessoas também dentro das organizações para que elas queiram trabalhar dentro das empresas. Desafio, hein? Tem um desafio importante. Desafio. É verdade. Muito bem. Estão tomando café? Estão tomando... Sim. Muito bem. Cafezinho bom. Delícia. Deve ser de Minas. Com certeza. Esse é de Minas, não, né? É de Botucatu. Café Tesouro. Toda vez eu falo do Café Tesouro para ver se vocês mandam pra gente, vocês não mandam. Manda não, padre. Aqui a gente fala, eu conheço outras marcas, hein? Lá em casa até as boas. Lá em casa até boa. Se quiser eu faço merchan, eles mandam. Eles mandam, né? Tá vendo? Ó, tá vendo? Ó, de Cássia. Eu acho que eu ganhei o cafezinho. Seu cérebro está ficando preguiçoso? O impacto invisível da inteligência artificial na memória. O Rodolfo estava empolgado, né, padre? Hoje... Olha, então, eu pensei esse negócio, eu vi uma comparação, doutor, de uma pessoa falando assim, ó, se você não faz exercício para o músculo, uma comparação bem simples, se você não faz exercício para o músculo, ele não vai saber mais crescer, ele não vai saber mais hipertrofiar, porque ele não tem estímulo. Isso acontece também, de repente, com o cérebro, quando a gente começa a se usar as coisas da inteligência artificial? O bom da ciência é isso, né, padre? A gente tem uma dúvida que faz sentido e eles estudam para isso, né? Para você ter ideia como esse tema é tão relevante, já tem um estudo, e o Rodolfo baseou muito nisso, né, com ressonância funcional, mostrando por quê e o que está acontecendo com o cérebro quando você faz, desde da forma mais precoce, o uso da inteligência artificial. O que acontece? Nosso cérebro é através de conexões. Se eu dou o exemplo perfeito, que é o que eu uso para todo mundo do músculo, né? Obviamente que a inteligência artificial veio para ficar. Não adianta a gente ser retrógrada, e é um fato, né? Só que toda ação tem um contexto que vai acontecer no nosso cérebro. Então, o que acontece? É uma forma mais rápida, é uma forma otimizada de você ter qualquer tipo de informação e está no nosso dia a dia. Só que várias áreas do cérebro começaram a ser utilizadas menos por causa disso. Eu dou exemplo para os meus pacientes, a mesma coisa de caligrafia, né? Hoje a gente está escrevendo cada vez menos e a gente tem perdido a habilidade fina por causa disso, né? A geração nova, né? Ela está com menos habilidade para isso, já tem estudos mostrando. No caso da inteligência artificial, quais são as áreas? Para a gente ver até quando melhora isso, né? A região do hipocampo de consolidação de memória. Por quê? Consolidação de memória. Por exemplo, o senhor estudou, né? No seminário, fez tudo isso, né? Para você ter informação, tinha uma dificuldade muito grande, mas tinha um processo de preparo. Isso criava novas conexões. Estudar, ler, reler. Na época de minha faculdade, 2000, que eu entrei, para você pegar um artigo científico, é uma dificuldade muito grande. Ninguém quer voltar a isso, né? Mas fato que isso preparava o seu cérebro e criava conexões. Condensar um texto, a gente tinha que ler, tirar xerox, Nós temos na biblioteca, né? Na biblioteca. Barça, Larousse, Enciclopédia Britânica. Você, né, para fazer uma pauta, né, o trabalho que dava. Fato é, o mundo veio
para ficar essa forma da gente atuar. Mas fato é, as conexões cerebrais feitas dessa maneira são mais lentas. Elas são mais difíceis. Então, o hipocampo, que é a região da memória, é uma das áreas que a gente mais tem sentido, reduzindo. E, padre, como é que é feito isso? Porque a gente tem certeza que isso acontece. Porque são feitas ressonâncias funcionais. Hoje você consegue ver um cérebro em funcionamento. E você faz alguns testes de memória e percebe que isso está acontecendo. A criatividade está sendo afetada? Esse é o grande debate. O que acontece? Quando você pega uma área do seu cérebro e usa para outra coisa, você pode liberar algumas áreas. O que os maiores otimistas da inteligência artificial... Abre espaço. Abre espaço. Vou dar um exemplo, né? Gravar número. Você deve ter passado, teu 43, talvez a idade parecida. A gente passou, ninguém grava mais número, isso vai ser ruim para a memória. Não. Você começou a usar a memória para outras coisas e hoje a gente não sabe o número da memória. Você usou ela para... Você não deixou de usar. Você não deixou de usar. Você só arquivou aquilo ali. Jogou ela para outro... Ele deu o exemplo da criatividade, porque todo mundo tem colocado muito isso. A gente tem que usar a inteligência artificial para algumas coisas, mas vai liberar outras. Vou dar exemplo na medicina. Hoje já tem testes médicos que a inteligência artificial sai melhor do que médico nos Estados Unidos, tem nota melhor. Gente... A capacidade de identificar. O que é ver uma ressonância? Né? Eu, neurocirurgião, vejo a ressonância. Eu vou ver padrões que eu vi na minha vida, que eu estudei, e vou olhar a ressonância de uma pessoa que está na minha frente, comparar com esse padrão e tentar dar um diagnóstico. Óbvio que a inteligência artificial tem uma capacidade melhor que a minha. E isso está chegando na prática médica. Por quê? Para radiologia, para patologia, que é a identificação de padrão. O diagnóstico é o que a gente está conversando, se eu falo, eu sinto isso, isso aqui. Isso eu vou levar na minha mente e tentar ver como isso pode ser um diagnóstico. A inteligência artificial tem um banco de dados maior. Tem um banco de dados e a conexão é maior também. É um fato, né? E já tem, eles pegam o teste de medicina que faz, nos Estados Unidos eles fazem de forma padronizada. O Brasil ainda é fraquinho nisso, eu acho que vai ter que ter, com esse boom de faculdades médicas, mas o fato é, esses testes, a inteligência artificial sai maior do que os médicos. E inteligência artificial, não estou falando específica de médico, não. Gemini, ChatGPT, Grok, que a gente usa essas do dia a dia que a gente utiliza. Mas eu acho que essa facilidade, né, doutor, do acesso que a IA tem, quando o senhor joga um laudo lá, ela já compara com várias pesquisas, artigos científicos que ela encontra, enquanto a gente ia ficar restrito na nossa experiência. A informação que você teve. Mas aí tem um detalhe, a gente que lida com pessoas, né, ela de RH, né, ele trabalha com jornalista, o senhor também, né, como padre, né, o que acontece? Tem um fator humano. Porque você tem que filtrar aquela informação, né? Então, pessoas desesperadas, que nem Rodolfo por doença, né? Eles vão logo ficar preocupados de ter o mais grave, né? Rodolfo está procurando doença, então. Rodolfo gosta de doença, viu? Rodolfo gosta de doença, né? O diretor daqui, né? Então, o que acontece, né? Toda vez que a gente faz isso, tem um fator humano. Então, o que tem mostrado, né? Quando você combina as duas coisas, você usar a inteligência artificial para essas habilidades de ter informação que é melhor do que a gente, né? Mas, obviamente, esse fator criatividade, esse fator de sensibilidade, de liberar nosso cérebro para essas coisas. Então, se liberar a gente para ficar mais humano, para ficar mais interativo, para ficar mais... Isso seria uma coisa muito bonita, muito bonita. Ó, ontem a gente teve aqui no programa, a Leila Navarro trouxe um bichinho aqui para você interagir com ele, um robô bichinho dos japoneses. Eu falei, olha, o sujeito, você tem uma pessoa do seu lado, que você pode interagir, que você pode dar o seu carinho, você prefere ter um robozinho para fazer isso. Tá lá, aí até que ponto vai chegar? Eu acho que está associado um pouquinho ao que a doutora aqui também estava falando antes, a gente vai perdendo algumas outras capacidades, né, também, de humanidade. Isso que o doutor falou, ó, se me liberar para isso, para eu ter mais atenção para o outro, para eu ter mais atenção, até para a pessoa que sofre, para ter um jeito, aí tudo bem, né? Com certeza. E tem algumas coisas, padre, que a gente tem que voltar. O Matheus vai apresentar o livro, né, essas coisas assim, são coisas que a geração nova está perdendo. A leitura, quando eu olho dados estatísticos da população lendo, hoje cada vez menor. Então, de repente, o jovem, né, tem agora todo o estudo da questão universitária, né, porque os jovens usam a IA para fazer um trabalho que era... Não é o resultado. Eu gosto de dar um exemplo, se eu der exemplo de música, eu falo a mesma coisa. Óbvio que moto, carro, tudo isso foi revolução na forma da gente andar. Mas a gente não pode parar de andar. Não pode, porque senão vai dar consequências para o nosso corpo. A memória, eu digo a mesma coisa. É um fato. Você que usa muito inteligência artificial, você vai perder capacidade cerebral. Todo mundo. Eu uso e algumas habilidades, mas você tem que tentar substituir essas por algumas atividades que vão ajudar. Como, por exemplo, a literatura, como, por exemplo, a criatividade, né? Isso mesmo. A gente não vai falar de fofoca hoje não, né? Que eu falei, eu brigo com o padre. O doutor me ensinou que é fofoca o melhor jeito de vitamina pro cérebro. É o crossfit do cérebro. Você paradinho, fica pensando em tudo. Agora nós estamos perdidos. Não, ele liberou na minha paróquia. Ele liberou na minha paróquia. Só uma curiosidade. Fofoca do bem, né, padre? Do bem. Curiosidade,
eu não sei, vocês sabem de onde vem o nome Barça? Barça vem justamente, Barça, porque, o seguinte, é uma enciclopédia Barça. No Brasil não existia enciclopédia. As pessoas usavam uma enciclopédia chamava Britânica, a Britânica, era a única enciclopédia que tinha. E aqui no Brasil veio veio para o Brasil uma inglesa chamada Dorita Barrett. Dorita Barrett. Casou com Francisco Almeida de Sá. E ela criou uma enciclopédia para o Brasil, com tópicos brasileiros. Usou muito da britânica, mas tópicos brasileiros. E ela pegou o nome dela, Barrett, Bar, e pegou o nome do marido dela, Sar. Olha, Barça. Passado um tempo, ela fez uma outra enciclopédia, mais tarde ela soltou porque ela acabou vendendo a Barça para outra coisa, e ela fez uma outra chamada Mirador. Mirador, tem a Delta La Russa é francesa. E ela fez a Mirador. A Mirador é uma outra enciclopédia interessante. E ela usou o mesmo nome. Aí usou o nome dela, ela chamava Dorita Barrett, e ela usou de Dor e do marido dela, Miranda, Mirador. Igual Geração Z. Que é uma enciclopédia, né? Olha aqui, ó. Levinha, né, padre? Olha aqui, gente. Tem gente... Tem gente que não sabe o que é isso. Tem gente que não sabe o que é. A enciclopédia tinha mais ou menos 15 volumes, ou 12, 13. Essa aí tinha mais. E aqui, ó, lembra aqui, ó, o Matheus estava lembrando. Esse aqui, ó, o volume 12 vai da palavra pia até reve. Olha aqui, ó. E acontecia muito, né? Você ia procurar uma coisa e estudava outra, né? Hoje em dia, com a IA, você não Abriu tem. na página do Papa ali. Olha lá. É verdade. De pio, né? Aí, olha, e é interessante que a Delta foi ela já veio colorida, né? Você viu aqui a edição de 70, né? 70. Então, olha aqui, ó. Você imagina fazer uma... E era uma informação que não era dinâmica, né? Porque... Exatamente, estática, né? Estática, né? Porque, por exemplo, tem sobre cidades aqui. Aqui tem a população da cidade. Com certeza tem países que depois já passaram a não existir. Não existia, é verdade. E isso foto, não acompanhava, né? Não acompanhava. Olha que interessante. É incrível. Olha, muito interessante, mas Muito bem assim conservado, inclusive. E assim a gente vivia. A Delta La Russa é uma edição, é uma cópia de uma francesa, de enciclopédia francesa. Liderança com propósito, servir antes de comandar. Então, a gente estava falando de liderança, de coisa, né? Olha. Padre, o senhor fala de propósito, o senhor tem muito mais propriedade, eu acho que qualquer um de nós aqui na mesa, mas a gente tem vivido, acho felizmente, novos tempos, a gente falava sobre a geração Z, onde todas as gerações estão buscando mais propósito. Eu tenho, até por trabalhar com comunicação, com liderança, no livro eu trago muito disso também como um auxílio para as pessoas ao longo de 30 dias, como um devocional prático. Olha que interessante, gente. O doutor tinha falado já do livro aqui, olha, é interessante, que o livro do Mateus é fabuloso. Eu já tenho um livro aqui, e na verdade não é um livro para você ler, é um livro para você consultar. Manter no dia a dia. Manter no dia a dia. São 30, né? 30 dias, né? São 30 dias, tem uma chavinha extra no fim ali, às vezes pega um mês com 31 e tudo, mas muito com o objetivo de ajudar as pessoas a se capacitar mais, a encontrar melhor ali qual que é o propósito que a movimenta, mas para mim não ficar só na teoria, não ficar só no mundo das ideias, né? Que eu acho que é o nosso grande desafio. É como é que eu concretizo, como que eu torno palpável algo que eu quero transformar no mundo. Tem tanta gente boa por aí que tem 1000 ideias, 1000 projetos, e às vezes vira e fala assim, poxa, mas eu não consigo transmitir isso. Eu acho legal porque no dia a dia a gente vai encontrando pessoas. Eu encontrei recentemente um colega, tinha anos que eu não encontrava, trabalhou muito tempo na indústria, e aí depois dos 50 ele falou assim, olha, eu resolvi seguir o que eu tinha vontade de fazer desde cedo, que é cozinhar. Então foi estudar gastronomia, vai montar um restaurante. Então é muito essa conexão. Ele não esqueceu que ele precisa, né, pagar conta, ter as contas para pagar, ter uma família para manter, mas ao mesmo tempo ele percebeu que agora ele poderia seguir um pouco desse propósito dele. Então, para mim, essa liderança com propósito e esse servir, muito antes, né, de comandar, acho que está bem conectado com os temas de hoje. Eu acho que o servir é isso, né, padre? O senhor, como eu falei que o senhor tem mais propriedade, porque, para mim, o líder que mais serve é aquele que é pastor. Né? Então, o senhor, como padre, que é pastor de uma comunidade... E é interessante, né? Jesus fala muitas vezes, quem quer ser grande, quem quer ser maior... seja aquele que serve. Exato. Seja aquele que serve. Parece que vai na contramão do mundo, né? Porque o grande não está ali para servir, né?
Mas o senhor sabe que quanto mais líderes inspiradores eu conheço, como o senhor, que é uma pessoa, antes de ser um grande padre, uma pessoa excepcional, muito generoso, pessoas no meio empresarial, grandes assim, existe um certo preconceito. As pessoas acham, não, aquela pessoa que está muito grande, ou um grande artista, um grande empresário. Mas quando você vai entender a história, ele começou servindo. Aquela pessoa que muitas vezes veio de baixo, ou que sempre soube tratar todo mundo bem. Esses dias eu visitei uma pessoa, como não me autorizou, não vou falar o nome, mas eu fiquei admirado como sabia o nome da faxineira, sabia o nome do porteiro, sabia o nome de todo mundo. E não era só saber, era parar e perguntar: ô padre, como é que o senhor tá? Como é que tá sua mãe? E aquele seu filho que estava doente, melhorou? Ou seja, não é só assim, oi. É Gente, você está falando, eu vou falar de uma pessoa, o Sr. Monteiro aqui na Rede Vida, que fundou a Rede Vida, era impressionante. Ele chegava, ele cumprimentava todas as pessoas, quem limpava, quem ia e tal, falava. Quantas vezes aqui, ó, ele vinha, e ele tinha uma particularidade interessante. O Sr. Monteiro, ele tá agora mais resguardado e tal, e ele tinha uma coisa, se a pessoa chegava com barba, né, Rodolfo? Ele já fez isso com o Rodolfo, uma barba assim, mais ou menos, ele chegava, pegava o dinheiro, põe no bolso e falava assim, ó, vai no meu barbeiro. Vou dizer, ele não aceitava. Mas sabe que a minha avó tinha isso também. Tinha também? Minha avó, mãe do meu pai, eu lembro quando eu deixei barba, ela falava, meu filho, aconteceu alguma coisa. Uma vez eu tava de calça rasgada, minha avó falou assim, mas minha neta, você precisa de dinheirinho pra comprar uma calça nova? Adolescente, né, na moda. Ó, esse livro aqui, ó, esse livro, quero que você tenha o livro, olha, da Edições Ave Maria. Lá nos contatos do Matheus tem tudo @ lá. Matheus Machado, Machado Pro, Matheus com TH, viu, gente? Eu tô vendo, sabe que eu li o livro, achei muito interessante, e eu acho que não foi, sem perceber, cada chave, ele coloca um texto bíblico. É verdade. Você, sem perceber, colocou mais Mateus, porque era seu charado, do que todos os outros, você sabia? Eu acho que eu leio tanto... predileção por Mateus. Eu trabalhei muitos anos com finanças, né, padre? O Mateus também. Então, acho que era o dono da banca, da coletoria. Acho que tem uma vocação ali. Da coletoria ali, ó. Cobrador de impostos, não era lá boa bisca, não. Nossa, hoje o programa está muito nostálgico. Vem que até a creatina evoluiu. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver quem vai escolher a música. Pera, não, já escolhi errado aqui. Quase. Não, já escolhi errado. Vamos... Não, meu Deus, pera aí. Se for a 4 é o senhor. Não, é verdade. Ó, então vamos ver. Se for 4... Caiu 2. Não, eu tô errado, tá errado isso aqui, ó. Caiu uma ali, ó. Aqui, ó, primeira sim. Essa aí já saiu do jogo. Meu Deus do céu, vamos aqui, ó. 3. Mateus, fala. Olha. Eita. Por que eu tô fazendo errado isso aqui? Peraí. Tem que escolher agora já? Falar agora? Agora. Mete um sertanejão e um Negro Solimões, Frio da Madrugada. Frio da Madrugada. Falamos de Barretão, né, rapaz? Falamos de Barretão. Podia ter sido eu, mas... Frio da Madrugada. Honrar minhas raízes aqui, os meninos lá de Claraval. Claraval fica perto de Franca, né? Pertinho de Franca. Pertinho de Franca, é. Claraval. A atual cultura organizacional. Muito bem. Cultura é muito sobre o walk the talk, né? É um termo... Como chama? Walk the talk. É um termo que significa faça o que você fala, né? Tá. Porque cultura sempre foi vista muito como... um conjunto de regras que a empresa tem, que está escrito na parede, né, que está escrito em algum lugar, mas muitas vezes inconsistente com a prática do dia a dia. Então, por exemplo, a empresa diz que valoriza a inovação. E aí você vem me dar uma boa ideia e eu falo, não quero te ouvir. Né? Então, é muito sobre a prática. E entra o papel da liderança. Né? E aí entra o papel da liderança que a gente está falando, né? Porque eu sou RH e muitas vezes se entregam essa responsabilidade para o RH. O RH que tem que cuidar da cultura e tudo mais. É verdade. Mas como RH, a gente ajuda a estruturar, dá as ferramentas, treina as pessoas. Mas quem tem que cuidar e ser ali, vamos dizer, o guardião da cultura no dia a dia é a liderança, né? Depois a pessoa vai lá no padre e fala, ô padre, nada dá certo no meu serviço, culpa o chefe, mas... É verdade. Culpa RH, é verdade. Culpar o RH é bom também, né? Funciona. Funciona, né? Mas essa coisa, o walk the talk, faça o que você fala, e é uma coisa
Porque você chega a beirar quase que hipocrisia, né? Você fala, faz discurso bonito, tem discurso bonito. Aliás, em todo lugar tem discurso bonito, mas na hora da prática a gente não vê acontecer. A empresa fala que valoriza as pessoas, que valoriza a segurança psicológica, mas aí diz que é mimimi, alguma coisa que está acontecendo, né? Então, acho que hoje, e aí quando a gente fala das novas gerações, você falou do propósito, né? Eu também citei anteriormente, é isso, assim, tem que estar tudo muito conectado, porque senão as pessoas se desconectam, falam, poxa, fala uma coisa, não faz outra, fala mal da empresa, quer sair de lá e vão buscar ambientes em que sejam muito mais coerentes, né? Então, a cultura organizacional tem que ser praticada no dia a dia. A cultura é muito o nosso jeito de ser dentro da empresa. É isso. Cultura é o que acontece quando você desliga um colaborador, quando você resolve um conflito dentro da organização, né? Como você, enfim, reconhece as pessoas, é a prática, é o dia a dia. Mas a gente tem muita mania de fazer isso nessa cultura de organização, a gente delegar. Fala, não, isso não é comigo, isso é com alguém, como você estava falando. Isso é coisa do RH. Não, não é comigo, isso é coisa do líder. Não, isso é coisa do mentor. Não. Então, nunca é com ninguém. Aí, quando não é de ninguém, não é de nada. Mas aí, ó, vou defender o meu lado aqui. Eu, como RH e mentora de RH, passei muito tempo dentro de organizações e hoje eu ensino profissionais de RH a se posicionarem. RH muitas vezes se coloca nessa caixinha de cuidador, né? De babá da liderança e tudo mais. E eu sempre falo, a gente precisa posicionar. Então, o que é papel da liderança não é que eu vou jogar no seu colo e falo, agora eu não faço mais. Mas deixa eu te dar recurso, deixa eu te dar ferramenta, deixa eu me posicionar com você, que isso é seu papel de líder. É muito daquela conversa de adultos com adultos, né? Da gente realmente aprender a se posicionar e dar nome aos bois, né? Basicamente isso. Isso mesmo. Vamos ver aqui, ó. Estudo que utilizou THC e CBD, isso é da maconha lá, né? Em pacientes idosos, constatou a redução de agitação em pessoas em estágio avançado de demência como Alzheimer. Como é, doutor? THC e CBD é o canabidiol lá. Eu brinco com o senhor que você é o padre da ciência, né? E os padres revolucionaram a ciência várias vezes. Várias Desde vezes. o Big Bang, né? Foi o padre, né? Mendel, né? Mendel, né? Era o Francis Bacon, o pau da ciência, né? Francis Bacon é o inventor do método científico. Perfeito. E por que isso é importante a gente falar de ciência, padre? Porque a maconha, como o senhor já disse, levou muito preconceito, né? Foi. O uso, venda ilegal, né? Narcotráfico, né? Tudo que a gente viu de ruim. Mas a ciência, ela é o que? É um método e você testa e vê se funciona ou não. Dos últimos anos, pouca coisa tem revolucionado tanto a medicina como o CBD e o THC, que são o quê? São os princípios ativos que a gente encontra na maconha, né? E o que tem acontecido e tem se utilizado muito? Só para você ter ideia como isso é ciência, né? O próprio SUS aqui de São Paulo, libera o cannabis para diversas doenças. Como, por exemplo, com evidência 1A, que é a máxima da medicina, né? Como epilepsia. Revolucionou diversos tratamentos. Não é como primeira escolha, mas se associa com outros, né? Dores crônicas, até transtorno de ansiedade tem se feito muito estudo, né? E no aquele óleozinho geralmente que se usa. Você compra na farmácia, né? Isso. Antigamente tinha uma dificuldade muito grande e muito preconceito, né? Por que preconceito? Como era muito associado, o Brasil e a Anvisa, né, foi até bem conservador, demorou, né? Tanto que nos Estados Unidos e Europa já se usa há muitas décadas e o Brasil só nos últimos anos, né? E o que esse estudo mostrou? É um estudo, padre, multicêntrico, né? Um estudo chamado de LIBS, que ele pegou pessoas, qual o grande problema no paciente com demência avançada? A agitação. Quem já teve, eu já tive um avô, o senhor provavelmente conheceu algumas pessoas, várias áreas do cérebro, no caso de demência, elas vão se perdendo. E normalmente, num determinado período, a parte comportamental fica prejudicada. E às vezes a pessoa fica agitada, e isso é muito ruim para os familiares. Está ligado mais à questão da agitação. Agitação. Esse caso como da epilepsia ao fato do ataque epilético. Isso. Nesse estudo, ele foi feito isso. Foi um estudo, mais de 10 centros norte-americanos, né? Já foi publicado, né? Mais de 120 pacientes foram analisados, né? E com 80% de melhora do aspecto 80%? Da agitação. Muito interessante, doutor, mesmo. E normalmente é orientado por um médico, claro, e também a dosagem também é orientada por um médico. Porque geralmente é um óleozinho que a pessoa coloca na língua, aquela coisa ali. Perfeito. Né? O que aconteceu? Vários países liberou até como suplemento, não é o caso do Brasil. Então, você entra em qualquer farmácia nos Estados Unidos, na Europa, você consegue comprar, né? Aqui no Brasil é como medicamento. Então, você encontra com prescrição médica. Pra você ter ideia como isso... E o Brasil demora, mas quando entra muito bem, né? A Embrapa já começa a fazer pesquisa. Provavelmente o Brasil vai ser líder mundial nessas medicações
aplicações em pouco tempo, né? Porque a interessante. Embrapa é líder em A Embrapa pesquisa. é verdade. E a gente já tem conhecimento. Além disso, antes era só receita azul, era uma complexação. Hoje depende, é possível até receita simples, dupla, que a farmácia retém, e você vende nas farmácias. E várias farmacêuticas já estão liberando várias substâncias com isso. Muito interessante. É interessante, eu acho mais é por causa do preconceito que existe. Ela veio como droga ilícita, aquela coisa toda. E transformar uma droga no medicamento, assim, uma droga ilícita no medicamento. O que eu explico para meus pacientes? Tem um receptor endocannabinoide. Nosso cérebro tem um receptor. Tem um receptor. Então a gente sabe onde está na área da memória, na região da dor, e é distribuído em todo o cérebro. Por isso que funciona para tantas doenças, né? Óbvio que eu falo com todo paciente. O remédio e o veneno, né? Às vezes é a dose. É a dose, isso é. E obviamente que tem um modismo, né? A gente não pode ir pro modismo, porque a gente tem remédio para tudo, né? Porque você tem dor e vai usar para isso, né? Porque você tem epilepsia, vai usar. E às vezes o paciente chega querendo trocar, né? Eu estava contigo, eu quero mais novo. Não é assim, né? Porque várias vezes a gente já sabe. Interessante que antigamente a gente tinha o que se tornou. A cocaína antigamente era na farmácia. Na farmácia você comprava cocaína. Opioide, Imagina, elixir paregórico, quando eu tomei, ópio canforado. Né? Isso mesmo. Entregando a idade, padre, fala não. Mas ainda tem elixir, eu fui procurar esse dia, ainda tem elixir paregórico. Vamos ver aqui, ó. Muito bem. Liderança em tempos de crise. Como transmitir segurança? Matheus. Boa comunicação, né, padre? Boa comunicação, isso mesmo, né? Uma boa comunicação, natural, verdadeira, ouvindo antes de falar, né? O mineiro gosta de falar que a gente tem duas orelhas e uma boca, que é para ouvir mais e falar menos. Ouvir o dobro do que fala, né? Exato. Ouvir o dobro do que fala. Às vezes até ouvir mais do que o dobro, né? É verdade. Quanto mais o senhor falou de Jesus aqui, Jesus muito mais perguntava do que afirmava, né? É verdade. Quantas vezes, quando ele estava lá no debate, ele devolvia com uma pergunta e aí deixava rolar. Então, acho que qualquer crise, a primeira coisa é escutar, ouvir. Até o Papa Leão, eu conheço um padre peruano que foi ordenado por ele, trabalhou com ele. E quando o Papa foi, né, assumir, eu perguntei, como é que ele é? Ele falou, muito interessante, ele é muito observador, ele ouve muito, e aí é que ele vai levar um tempo para começar a falar. Não vem aquela, não é que o afoito dá uma resposta, nada disso. Mas o líder tem uma coisa dessa, porque é aquele que já vem com uma solução, aquele que espera, deixa... Não digeriu, né? Aí fala, quando a gente come, tem que esperar o processo da digestão. Eu acho que o papo, a conversa, ela tem que ser assim, né? Surgiu alguma coisa na empresa, quando a gente sai correndo para resolver, ou na igreja, ou dentro de uma clínica, chega um paciente, imagina se o doutor já sai correndo e fala assim, não, já vamos... A não ser que seja muito claro que é uma emergência, e já vai falar, olha, vamos fazer um exame, eu vou dar uma avaliada. Né? Exato, às vezes ele vai até pedir a opinião de alguém e tudo. O Chaves Sagradas, ele veio de uma inspiração da pausa, sabe, padre? E essa pausa que eu acho que a gente tem que dar quando a gente vai tomar uma decisão. O livro, eu falo, é uma chave por dia, não duas. Claro que a pessoa lê o que ela quiser, eu não vou ficar lá controlando. Mas o melhor é isso Mas mesmo. a recomendação é essa, por quê? Para você fazer as coisas com calma. Para você pausar, para você respirar, para você... Enquanto você está ali coando o seu café, você pega o livrinho, vai lendo, e aí você define o que você vai fazer ao longo do seu dia. Então, eu acho que essa decisão que a gente tem que tomar no momento de crise, ela vem com isso também. O livro é interessante porque em cada chave ele tem um QR Code aqui. É isso. Aí você aponta o QR Code e ele abre para você uma música. Uma música. Que vai ajudar você naquele momento. Faltou Padre Juarez nesse, na próxima edição vai ter. É isso que eu estou dando em direto aqui. Mas tem Thiago Brado, tem Ramon e Rafael, tem Lucimar, tem Nanda, tem muita gente linda e maravilhosa. Sempre com uma música tem, inclusive, músicas que não são católicas, isso mesmo, mas que inspiram. Então tem Jota Quest, tem Daniel. Então a ideia é ajudar as pessoas a lidar, inclusive, com as crises do dia a dia, né? Tem hora que a gente vai dormir e acorda, parece pior do que a gente deitou. Então a ideia é ler de manhã para dar aquela acalmada no coração. É de manhã, também. É o remédio. De preferência. Se eu pudesse escolher para as pessoas, seria de manhã. De manhã. Né? Música do Matheus que acabou. Cadê? Olha aí, tá vendo aí, ó?
Matheus, essa cara... Divino e Felizardo. Ele acha que ele tem cara de sertanejo. Tem cara de maior mufadinha que eu já vi. Isso, padre. Se eu soubesse que a gente ia conversar sobre Barreto... Eu achei que era Faria Lima. Eu falei, qual é o seu tema? É finança? Em minha defesa, meu pai, eu adoro cavalo, meu pai tem cavalo lá, tem as minhas fivelas, minhas botinas. Ai, meu Deus do céu. É porque eu não sabia que a gente ia falar de Barretão. Faria Limers. Botar o coletinho nele. Padre, eu já sou mineiro, se eu mudei pra São Paulo, se eu ficar andando igual mineiro, o povo vai me assaltar na rua. Verdade. Com canivete do lado. Achar que eu sou bobo, canivete do lado não pode. Matheus Machado. Quando cheguei aqui em São Paulo, eu tinha um canivete, eu tive que tirar. O banco travava. @Matheus Machado Pro. Matheus com TH, atenção. E o livro, gente, realmente tem o livro para você vai ver como vai mudar muita coisa na sua vida, viu? Doutor Júlio, muito obrigado. Obrigado mesmo, doutor Júlio. Olha aqui, gente, entra lá, começa a seguir o doutor Júlio lá se inscreva no canal, @neurocirurgiabr, @neurocirurgiabr. Todos os dias informações muito boas, olha, muito boas mesmo. Daniele, muito obrigado. Olha aqui, ó, quanta aula de RH aqui, pelo amor de Deus. Olha, ó, o site é rhlovers.com, rhlovers.com. E o Instagram é @DanieleMatos _RHlovers. Isso mesmo, tá vendo? E olha aí, gente, não esqueça da Festa do Peão de Barretos, @Festa do Peão de Barretos _oficial. Aumenta o som, acabou o programa. Reza a lenda que essa música toca, a latinha abre sozinha. Nesta cidade quase fiquei louco. Saudade é fogo e vai queimando aos poucos.